Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Portanto, não valem vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Repita comigo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém. Continuo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Pode sentar, queridos. Amém. Nós, esse mês, estamos falando de adoração. Uma adoração como estilo de vida. Semana passada tivemos uma mensagem sobre adoração. E hoje vou trazer uma mensagem com outro assunto, mas que se liga à adoração. Eu vou estar falando sobre a ansiedade. Como vencer a ansiedade? A ansiedade tem sido para muitos hoje considerado por médicos, por cientistas, por psicólogos, psiquiatras como o mal do século. Com a ansiedade, ela é a raiz de todos os problemas pela ansiedade. E essa ansiedade, ela tem gerado, ela acontece em todos nós. Seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, um idoso, seja um pobre, um rico, seja uma pessoa de estudo ou não, seja uma pessoa não religiosa ou ateísta que não acredita em Deus. A ansiedade, ela atrapalha a todos. E a ansiedade, nós vamos ver a definição dela, que ela tem que haver, o significado dela tem que haver como angústia, aflição, grande inquietude, desejo veemente, impaciência, preocupação, sofrimento, avidez. O original dessa palavra significa, nós vimos para a Bíblia, o original significa estrangulamento, enforcamento, estrangulamento, um nó na garganta, um sufoco na garganta, um estrangulamento. A ansiedade sufoca-nos, estrangula-nos. Mas o que tem que a ver com a adoração? A ansiedade. A ansiedade, queridos, é um obstáculo para que vivemos uma vida de adoração em espírito e verdade, para que nós vivemos uma adoração genuína no nosso coração como estilo de vida. Quero um exemplo disso nos nossos dias hoje, no culto. Geralmente já chegamos uma vez no culto para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, para buscar, para ouvir a sua palavra. Mas já chegamos sentados e quando estamos adorando, quando estamos ouvindo a palavra, já vem na nossa mente os problemas. O que será que eu vou comer hoje à noite? O que será que eu vou fazer amanhã no meu serviço? E amanhã tem um grande problema no meu serviço. Como que eu vou resolver esse problema? Ou eu tenho aquela prova amanhã à noite, o que vai acontecer? Aí isso atrapalha a sua vida de adoração. Ai, quando eu terminar o culto, eu estou nessa bênção, mas eu vou chegar em casa, minha filha está com um monte de problema, vou ter que enfrentar um monte de problema na minha família, tenho que lavar um monte de roupa, tenho que limpar a casa. A adoração atrapalha. Pode ser essa adoração no horário do culto, essa adoração pública que nós fazemos, como a nossa adoração diária. A ansiedade, ela leva
a devastar a nossa mente, trazer um nó na garganta, porque ela faz pensar em todos os problemas, em todas as dificuldades, em todas as situações que nós passamos. Eu sou um ansioso por natureza. E eu creio aqui que nós temos uma ansiedade no nosso coração. E para nós vencermos essa ansiedade, quando para nós realmente adorarmos o Senhor em espírito e verdade, buscar o Senhor como Ele é, adorar o Senhor, ter essa adoração como estilo de vida na nossa vida, nós temos que curar essa ansiedade que corrói a nossa vida. Temos que vencer essa ansiedade. Mas eu quero dizer alguma coisa, às vezes uma ansiedade é normal. Às vezes uma ansiedade, uma inibição, uma sensação de nó na garganta, às vezes é normal em alguns aspectos. Por exemplo, eu vou fazer uma prova de um exame do Detran, ou eu vou fazer um vestibular, ou eu vou fazer um concurso público, ou eu tenho uma entrevista de emprego, ou até tenho um encontro amoroso, tenho um casamento, ou tenho o nascimento de um meu filho. É normal você ter uma expectativa, é normal você ter uma ansiedade. Eu vou ter a prova, eu tenho uma expectativa, você fica ansioso por algumas coisas. Mas essa ansiedade que está no nosso coração, ela não pode ser demasiadamente e em tudo. Não pode essa ansiedade gerar uma síndrome do pânico na nossa vida, essa ansiedade gerar em todas as coisas da nossa vida, preocupações com tudo. Quantas vezes nós andamos preocupados com diversas coisas ao mesmo tempo? O que vai ser do amanhã? O que eu vou vestir? Que roupa eu vou usar? O que eu vou comer? Qual vai ser minha reação amanhã no meu serviço? O que vai ser amanhã na minha faculdade? O dinheiro está acabando, tenho 2 contas para pagar e vice-versa. Entra uma avalanche na nossa vida. Daí nós começamos a ficar preocupados, sem saber onde que for, e esquecemos de viver uma vida que agrada a Deus. E o que acontece depois da sociedade já começa a gerar um pecado na nossa vida e começamos a falhar e se afastar do propósito de Deus. Mas nós vamos ver, queridos, que na palavra de Deus, nesse texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 33, Jesus nos ensinando, a palavra de Deus ensinando 3 verdades, 3 lições de como vencer a ansiedade. Eu quero estar falando rapidamente com os irmãos essas 3 lições de nossa vida. Jesus, ele se encontra, queridos, no Sermão do Monte. Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, ele está pregando no Sermão do Monte. Está no Monte das Oliveiras pregando o Evangelho. E ele está nesse monte pregando e falando da verdadeira felicidade que é em Jesus. Falando dos princípios dessa verdadeira felicidade. E ele começa a falar, queridos, sobre, desde o versículo 19 até o versículo 25, sobre essa questão da ansiedade da nossa vida. Ele está dirigindo a partir do verso 19 a ricos e do verso 25 às pessoas mais simples. E quando ele fala de ansiedade, ele fala de 3 coisas nesse texto: de comer, beber ou vestir. Que aquelas pessoas mais simples estavam se preocupando: o que vou comer? O que vou beber? O que eu vou vestir? Mas podemos colocar que Jesus, além falando desses requisitos, muitas coisas perguntas que vão na nossa mente. Eu estou morando de aluguel, onde, quando vou arranjar uma casa própria? Quando eu vou ter um carro? Quando eu vou passar no vestibular? Quando eu vou ter um salário fixo? Quando eu vou casar? Quando eu vou ter um filho? São perguntas que batem no nosso coração. E Jesus começa a falar a primeira arma, a primeira verdade de vencer a ansiedade. Em primeiro lugar, ele fala: eu venço a ansiedade servindo e priorizando primeiramente a Deus e ao seu reino. Se nós lemos a partir do 25, mas a explicação desse texto, queridos, nós vamos ver no verso 24, que ele fala assim: ninguém pode servir a Deus, a 2 senhores, porque um dá de aborrecer de um e matará o outro, ou se devotará a um, ou desprezará o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Em algumas versões fala mamon. Mamon são as riquezas. A nossa vida vai definir, queridos, o solo que pisamos, ao Deus que nós vamos servir. Se desejamos servir a Deus, o dinheiro. Se desejamos só servir o dinheiro, as riquezas, as coisas materiais, as outras coisas da nossa vida, nós vamos cair em uma ansiedade profunda. Porque
Jesus ele está sendo direto a tanto ricos e tanto pobres. A partir do verso 19, se você analisar bem na sua casa, ele vai falar daqueles ricos que ajuntam tesouros na terra, só pensam em ajuntar tesouros na terra, estavam esquecendo de ajuntar tesouros no céu, estavam esquecendo da sua vida eterna, estavam esquecendo da salvação. E daí ele fala a esses: não servir a dois senhores, por um dá aborrecer e um se devotar. Não pode servir nem Deus às riquezas. Mas ele continua o discurso falando: não é somente para vocês mais ricos, mas as pessoas simples também, vocês estão servindo o Deus às riquezas. Porque tem pessoas, hoje em dia, existe uma pessoa rica, bem abastada, que não é uma pessoa cobiçosa, não é uma pessoa ambiciosa, mas são pessoas simples, as pessoas mais simples. Às vezes nós, que não temos poucas coisas, poucos recursos, somos ambiciosos, ansiosos e servimos muitas vezes a riqueza. Só queremos saber aqui de alimentar, só queremos saber aquilo que vamos ganhar, e ficamos nessa ansiedade, nessa preocupação, nesse termo, e esquecemos realmente de servir a Deus. E Jesus fala claramente nesse texto: se realmente estamos firmados em Deus, se realmente estamos firmados, ele chega no final naquela verdade que nós lemos: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala: se realmente você serve a Deus, se realmente você tem Deus, se realmente você serve ao Deus e não serve às riquezas, você não precisa estar ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir, pelos problemas da sua vida. O solo que pisamos, a vida que pisamos, vai determinar se nós somos ansiosos ou não, se adoramos a Deus verdadeiramente ou não. E agora eu quero Mateus vai estar passando um vídeo bem rápido de 1 minuto, que vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Bem, quando se fixamos, quando a nossa base, o nosso alicerce é a economia, é a bolsa de valores, se a bolsa vai subir, quanto está o preço do imóvel, ou muitas vezes é o nosso trabalho, a minha profissão é minha base, minha profissão, eu sirvo o meu alicerce, ou quando você sirve os relacionamentos, a sua família, a sua namorada, os seus filhos, é mais importante do que Deus. Quando você está, a sanidade, a minha saúde mental, meu corpo é melhor, você começa a cair, você começa a se derrubar, você começa a cair em lugar, você não começa a se firmar na sua vida. Mas quando você está em Deus e por volta dele está todos os tapetes, você começa a viver uma duração, você começa a seguir o propósito de Deus. Mas aí, se você realmente quer fixar em Deus, ou na economia, ou em outra área da sua vida, daí que você vai continuar ansioso, aí que você vai, como diz um termo popular, você vai cair do cavalo. Então, queridos,
para que essa vida de ansiedade, para que eu cure essa ansiedade, vença a ansiedade, vamos servir somente a Deus. Vamos ter como Deus o centro de todas as coisas. Tendo Deus, vem a família. Deus cuida da nossa, vem a nossa família, vem o nosso trabalho, vem a economia, vem essas coisas que nos preocupam. Mas quando Deus está em primeiro lugar, eu sirvo com exclusividade ao Senhor, eu começo a viver uma vida em caminho certo, e já é uma arma para derrotar essa preocupação e dessa ansiedade com as coisas dessa vida. A segunda verdade, queridos, de como vencer a ansiedade, é que eu venço a ansiedade crendo no cuidado de Deus e na sua providência sobre minha vida. Eu penso no cuidado de Deus sobre minha vida. A seguir, no verso 26, Jesus cita 2 exemplos da natureza de um cuidado de Deus. Ele cita o primeiro exemplo das aves do céu sobre o alimento, e depois cita o exemplo da erva do campo sobre as vestes. Nossa. Jesus, por que ele cita as aves do céu? Por que ele cita os lírios do campo, a erva do campo? Por quê? Porque ele fala assim para os discípulos: não, olhai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam, contudo o vosso Pai Celeste as alimenta. Ele quer colocar que as aves do céu e os lírios do campo são criações dele. E como são criados por Deus, elas não precisam ter o trabalho de colher, elas não precisam ter o trabalho de ajuntar, elas não precisam o trabalho de semear, porque Deus alimenta elas. E mesmo a erva do campo não tece, não fio, mas ela tem a sua veste, ela tem seu nome. E daí Jesus ele fala para a gente, quanto mais, ele chega para o exemplo nosso, ele, porventura, o final do versículo 26, não vale vós muito do que essas aves? E ele chega no 33, porventura eles não têm feito a sua vida, homens de pequena fé? O que ele quer dizer com isso? Não quer dizer que nós temos que ser fúteis, que nós temos que ser ociosos, preguiçosos. Mas ele coloca um claro para a nossa vida, quando ele fala que nós valemos mais do que elas, porque as aves do céu, porque um simples pássaro, um simples rouxinol, um beija-flor, uma simples criação de Deus, um animal, é uma criação do Senhor, é uma criatura. E nós, quando ele fala, nós valemos mais do que essas coisas, nós somos filhos de Deus. Você crê nessa verdade valorosa da sua vida? Você não é uma criatura de Deus, amado, você é filho de Deus. Quando você é filho de Deus, se uma criatura, se ela não faz nada, ela não colhe, ela voa, ela não tece, ela não semeia, mas mesmo assim o Pai dela alimenta, Deus dá a provisão a ela, Deus dá o cuidado a ela. Quanto mais nós somos filhos de Deus, somos eleitos de Deus, somos filhos de Deus pelo sangue de Jesus, nós somos pais com Deus, Deus é o nosso Pai, e Deus fará muito mais por nós. Só precisamos crer, amados, no cuidado e na provisão de Deus de nossa vida. Temos que trabalhar? Temos. Temos que buscar? Temos. Mas a palavra final, o último sim, é de Deus. Eu planto, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Eu posso fazer tudo, mas o amém é de Deus, porque dele, para ele são todas as coisas. E quando eu me dedico só com as minhas mãos, eu vou conseguir, mas você vai sentir, eu me sinto depois frustrado, ansioso. Mas quando eu creio nesses detalhes do Senhor sobre minha vida, quando eu trabalho e coloco, o amém é do Senhor. Eu trabalhei, eu semeei, mas é do Senhor. A glória é do Senhor, o amém é do Senhor, a palavra final é do Senhor. Deus, ele começa a nos abundar e nos cuidar e nos prover. Queridos, precisamos saber, nós vamos ver nesse texto, como Deus é o nosso Pai e nos cuida. Nós precisamos saber os simples cuidados, os pequenos detalhes do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Certo dia eu estava lendo um livro e um pastor estava dando uma ilustração, ele estava contando que ele era pastor numa igreja, em 2 igrejas da França. Que para chegar a uma igreja, a outra que ele pastoreava, ele tinha que andar 600 quilômetros. E ele tinha 2 opções para ir. Ou ia de carro pela estrada
pelas rodovias da França, em rumo a outra cidade, demoravam umas 8 horas. Mas era uma linda paisagem turística, eram lindos detalhes da natureza que ele via. Ou ele poderia ir de avião, em meia hora ele já estava no local. E ele fez essa análise e ele colocou assim, que ele não queria ir de avião, ele queria ir de carro. Porque ele indo de carro eram 6 horas de viagem, mas ele via a natureza, ele via esses detalhes da nossa vida. Sabe o que quer dizer com isso, queridos? Quantas vezes queremos ser apressados em tudo, quantas vezes queremos tomar decisão em tudo. Para mim tem que ser já, nesse mundo tem que ser agora, tem que ser de flash, um piscar de olhos. E muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, Deus vai fazendo coisas maravilhosas no nosso coração e na nossa vida. É nos pequenos detalhes do dia a dia que nós vamos ver que Deus vai nos abençoando, que Deus está nos provendo. Ah, mas minha vida está uma droga, mas a minha vida é culpa do diabo, é culpa do demônio. Mas quanto Deus te deu a vida, quantas coisas que neste período do dia Deus abençoou você, Deus proveu você, e você nem agradece a Deus e você nem vê esses detalhes que Deus está fazendo na sua vida. Para isso precisamos ter essa prioridade no nosso coração. Precisamos realmente servir a Deus em primeiro lugar. E quando você é filho de Deus, quando você serve a Deus, Deus cuida de você. Assim como Ele cuida das aves do céu, assim como Ele cuida dos lírios do campo, Ele tem o cuidado com a sua vida. Amém? Precisamos ter cuidado como Deus é o nosso Pai. Deus nos cuida. E leva uma terceira lição, queridos. Que eu venço a ansiedade, crendo e confiando nas promessas de Deus sobre a minha vida. Ele fala no versículo 32, porque os gentios é que por todas as coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe, queridos, para que eu vença a ansiedade, para que eu creia e confie nas promessas de Deus, depende de uma busca do Senhor também. Depende de, em primeiro lugar, servir a Deus e buscar a Ele. O seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, como prioridade. Às vezes, queridos, nós vimos um mundo secular dominado pelo dinheiro, dominado, como vimos naquele vídeo anterior, dominado por tantas as coisas, que essas coisas começam a ir na nossa mente, começam a afastar do propósito de Deus. Quero olhar, é só esses princípios básicos do vestuário. Às vezes nós temos roupa e, por exemplo, tenho 10 pares de tênis, mas eu estou vendo um outro par. Eu quero esse porque esse está na moda, esse aquele moço usou, ou chega a mulher, ou eu tenho 30 sapatos, mas eu quero aquele porque aquele está na moda. E você se preocupa com aquilo demasiadamente. Ou você quer, eu já chego para os moços, você quer um produto, você quer um material, um iPhone S5. Você tem um iPhone S4, mas você quer o iPhone S5, você tem o MP4, você quer o MP5 porque tem uma coisa a mais que o S4 não tem. E você só se preocupa com aquilo, com aquela visão. Mas você esquece de você que o primeiro lugar você já tem, você já agradeceu a Deus, você já tem o reino de Deus, você já tem a justiça de Deus na sua vida, você tem buscado o reino de Deus, sua justiça? Porque você está se preocupando atrás do iPhone S5, do carro que vai a 500 quilômetros, do sapato daquela modelo famosa, da roupa daquela famosa, sendo que o mundo está procurando essas coisas, que Jesus ele cumprimenta, os gentios procuram todas essas coisas, o mundo, e nós queremos imitar o mundo. Imitar o mundo. Você não tem a salvação, você não tem Cristo. Não é, nós queremos ter Deus, dá o melhor para a gente. Mas não podemos imitar o modelo que o mundo precisa, que os gentios, que os pagãos cometem. De ter a melhor roupa, de ter isso. Porque nosso Pai já sabe todas as coisas que nós necessitamos. Ele geralmente já deu um carro para a gente, já deu uma casa, já deu um teto, já deu um alimento, já deu uma veste. Precisamos olhar e primeiro se preocupar com o reino de Deus. Ele fala, você se preocupe com sua salvação, Jesus está falando para eles. Se preocupe, porque
porque eu acrescentarei todas essas coisas na sua vida. E quando você confia em Deus, quando você confia nas promessas dele, você vence a ansiedade, essa ansiedade que tenta nos estrangular, essa ansiedade que tenta ser um nó na garganta na nossa vida, porque nossos olhos não estão no corruptível, mas no incorruptível. Nossos olhos não estão nessas coisas do dia a dia, mas está no eterno. Primeiramente, nossos olhos estão no eterno, no reino de Deus, na salvação em Deus, na sua vida com Deus. E quando você confia nas promessas de Deus, você começa a viver, você crê nesse cuidado de Deus sobre a vida, você confia, você tem essa sede nas promessas de Deus. Você começa a viver cada dia como fosse o dia de Deus para a sua vida. Uma pergunta que Jesus fala aos discípulos, ele fala: não inquieteis com amanhã. Quantas vezes o nosso amanhã chega a ser a prioridade da nossa vida de hoje, seja nosso motivo de preocupação do que o agora? Quantas vezes preocupamos amanhã? O que vai ser amanhã? Será que o preço do tomate vai ser a R$15? Será que a inflação vai aumentar? Será que o imóvel vai aumentar? Será que o meu salário vai diminuir? Será que eu vou perder meu emprego? Será que a faculdade vai aumentar? Será que meu casamento vai destruir? Será que meu filho vai me abandonar? Essas perguntas, se ao amanhã ele nos corrói, ele nos devasta, ele nos aterroriza, essa inquietude pelo amanhã, pelo que vai ser do amanhã. Mas Jesus, ele fala que quando você confia nas promessas de Deus, quando nós confiamos, ele fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. O que quer dizer com isso? Você viva cada dia, Deus está cuidando de você. Cada dia Deus está cuidando da sua vida, está trabalhando. Como diz o texto em Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Ah, mas o que vai ser de amanhã? Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter tribulação. Mas eu estou descansando no Senhor, porque Deus está fazendo o agora na minha vida. O agora na minha vida, Deus está trabalhando. Eu não vou me preocupar com amanhã, eu não vou me preocupar com a dificuldade, porque Deus está trabalhando na minha vida e na minha família, na minha saúde, em todas as áreas da minha vida. É o trabalho de Deus, queridos. Ele fala anteriormente que nós não podemos aumentar um côvado de sua vida. O que é um côvado? Pode ser um comprimento, pode ser uma hora a mais na sua vida. Quantos daqueles queriam, nossa, bem que Deus podia fazer o dia 28 horas, porque daí eu podia trabalhar mais, eu podia ganhar mais dinheiro, eu podia descansar mais, eu podia ter o tempo com minha família, podia fazer tantas as coisas. Podia ter 28, podia ter até só 25 horas, estava bom para mim. Mas Deus é soberano, Deus é criador de todas as coisas. Deus fez 24 horas pela sabedoria dele, e nós temos que saber administrar 24 horas. Nós primeiro precisamos confiar nas promessas de Deus, confiar em Deus e saber administrar o meu tempo, porque Deus já vai fazendo a cada dia essas coisas. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4. Tem a ver com confiar nas promessas de Deus. Tem a ver em crer nas promessas de Deus. Filipenses capítulo 4, sentado mesmo, versículos 6 e 7. Amém? Nós vamos ler um texto. Amém? Que diz assim, todos já acharam? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes transformar isso em orações, ações de graças e súplicas. Sabe o que quer dizer com isso, queridos? Transforme a sua preocupação, transforme a sua ansiedade, transforme a sua inquietude em oração. Vai aos pés da cruz, confie no Senhor em oração. Entra no teu quarto, no teu secreto, e ora ao teu Pai que Ele te recompensará. Entra em secreto porque Ele está te ouvindo. Ora a Ele, busque a Ele.
Transforme os seus problemas, transforme suas preocupações diárias, suas necessidades, suas ansiedades em oração diante de Deus. O problema muitas vezes na nossa vida, sabe o que acontece? Que afeta a nossa adoração em Deus? Quando aquilo que era para ser motivo de oração na nossa vida se transforma em motivo de preocupação. Acontece um problema na minha família com meu marido. A irmã chega assim, acontece um problema com meu marido. Em vez de orar, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar para Deus e o mundo, e você esquece de orar. Ou você até ora, mas reclama. Se você orou, colocou na presença de Deus e Deus não vai te compensará, confia nele. Devemos colocar todas as nossas dificuldades, todas as nossas tribulações aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Colocando essas dificuldades, colocando essas súplicas, ele não impede, não estejas ansioso por coisa alguma, pelo carro, pela casa, pelo filho, pela imobiliária, mas transforme isso em oração. Quando você começa a transformar as suas preocupações em ação, seja na igreja, seja no teu ministério, seja a área que for, Deus, ele age no silêncio, Deus, ele age na sua vida, e você começa a curar a sua ansiedade, porque você deposita aos pés de Jesus. E ele traz uma promessa preciosíssima no versículo 7, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você deposita a sua oração, quando você deposita as suas preocupações em oração aos pés da cruz, aos pés de Cristo, vem a paz de Deus que excede em todo entendimento, que excede a todo entendimento e que guarda toda a nossa mente, toda a nossa dificuldade, todo o nosso coração, porque está aos pés de Cristo, aos pés da cruz de Jesus. Amém, queridos? E para concluir, queridos, nós vimos que para vencer a ansiedade, devemos priorizar e servir somente a Deus e o seu reino, perceber os cuidados de Deus sobre a minha vida e confiar e crer nas promessas de Deus sobre a minha vida. 70% falam hoje, especialistas falam que 70% dos problemas que pensamos que vai acontecer quando estamos ansiosos, nunca vão acontecer. Isso foi uma estatística, 70% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Então por que nos preocupar? E nós devemos nos humilhar, seguir a palavra do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno vos exaltará, lançando sobre ele a todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, tem cuidado de vós. Vamos colocar de pé, amém? Por gentileza. Coloque o fundo musical, irmão Dario. Feche teus olhos. Medite nessa música. Amém? Quero que os presbíteros estejam aqui à frente, amém? Estão chorando. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Escuta, feche teus olhos. Não se preocupe, não esteja ansioso, não esteja inquieto. Mas dê o cuidado de Deus. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Faço um convite a você esta noite. Você que, porventura, você tem andado preocupado, ansioso com alguma atitude
com alguns problemas da sua vida, andou preocupado, ou você tem uma petição, tem uma súplica a fazer diante de Deus, algum problema está devastando a sua vida, tem trazido um estrangulamento, um nó na garganta da sua vida, um sufocamento, e quer colocar com uma palavra de Filipenses capítulo 4, 6, transformando em oração. Não esteja ansioso, mas invoque em oração, porque Ele tem cuidado de vós. Você que deseja colocar suas preocupações, os seus anseios, as suas dificuldades diante de Deus, e deseja receber a oração, uma oração de paz, uma oração de cuidado de Deus, de provisão de Deus sobre a sua vida, e deseja lançar todas as suas dificuldades, vem aqui à frente, amém? Os presbíteros vão estar orando pela sua vida, amém? Você que está passando alguma luta, alguma dificuldade, algum problema que te aflige, vem aqui à frente, amém? Deus tem cuidado de você, lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance, vire oração, vire súplica, amém? Enquanto vão tocando fundo musical, esteja intercedendo, amém? Os presbíteros estejam orando, amém? Esteja perguntando um problema, dificuldade. Levante suas mãos, adore o Senhor.